real já lá está. Ok, começamos a gravar agora, não é? Portanto, isto. Okay. Ele é o inventor do Head Mounted Display, que é uma tipologia de realidade aumentada. Hoje em dia nós conhecemos a realidade aumentada, sobretudo pela computação móvel, não é? Toda a gente já experimentou um desses exemplos. Já estava aqui a abrir estava aqui a abrir o YouTube para mostrar um exemplo. Com licença. Ok. Eu não posso maximizar aquilo lá em cima. Portanto, esta é aquela tipologia mais conhecida por todos, não é? Mais popularizada, em que temos um telemóvel que aponta com uma câmera para um recurso, geralmente um recurso, mas não tem que ser assim. Depois temos um aumento em 3D. O vídeo não está muito fluido, eu não sei se vocês conseguiram ver bem. Courtney from Visible. Podemos ver neste exemplo duas cartas aumentadas, não é? Usada no ensino de Química. Portanto, o aluno e o professor veem estes conteúdos aumentados através do seu telemóvel. Ora, quando surgiu a realidade aumentada, ela surgiu ligada a um head-mounted display que foi desenvolvido pelo Sutherland e que hoje temos também vários exemplos deste tipo de dispositivos que as escolas também podem vir a comprar, cada vez elas são mais económicas, não é? Desde dispositivos de realidade virtual e até aumentada, já o preço tem vindo a baixar e muitas vezes aquilo que nós pensamos que é uma solução interessante para as escolas é levarem conteúdos aumentados em telemóvel e depois ter por exemplo, para a sala, onde se consegue uma experiência mais rica e mais interessante através destes head-mounted display. Temos também, portanto, esta linha de investigação que segue pelo Engelbart e pelo Alan Key, não é? Um inventor do iPad, que agora chamamos o iPad, para mostrar que toda esta investigação está muito centrada nos anos 60, 70, nos laboratórios de Palo Alto, da Xerox. Este, de facto, é um marco nas realidades mistas, um marco Weiser com este artigo na Scientific American, um dos artigos mais citados dentro desta linha de tentar que a computação saia fora dos computadores, saia fora dos sistemas tradicionais de visualização. Ele é o primeiro a formalizar este conceito do computador invisível, que é o computador para o século XXI. Ele antecipa já que as interações, a tecnologia vai ser tornada invisível porque ela vai se integrar nos próprios objetos e no ambiente de interação e de uma forma que nós não a vemos, sem interfaces, sem teclados, sem ratos, portanto, através de uma interação natural. Este artigo é muito interessante e ele, a partir daqui, nos anos 90, há uma explosão de todo um tipo de paradigmas e tecnologias que procura, então, dar vida a este conceito da computação pervasiva, da computação ubíqua, não é? Que foi assim que... E eu estou a dizer isto porque nós não podemos desligar a realidade aumentada desta trend que começa com o Weiser e com os pioneiros, portanto, com esta vontade e esta necessidade de que a computação saia fora dos computadores, não é? E que, ao fazer isso, e isto é muito importante, ela acaba por entrar nas atividades físicas, ou seja, deixa de haver uma fronteira entre a atividade física e a atividade virtual. E isso essa ruptura é mais evidente na realidade virtual, que tem benefícios em muitas áreas, como é óbvio, mas noutras, em certos projetos, por exemplo, projetos
que estão muito consubstanciados na atividade física da criança, do processo educativo, a realidade aumentada tem mais sucesso, porque adapta-se melhor a essa continuidade entre a atividade física e a atividade virtual. Antes de passarmos aos exemplos e de olharmos um pouco para as tipologias de realidade aumentada, não é? E perceber como é que ela, de uma forma conceptual, se distingue da virtual e, sobretudo, em que casos é que uma e outra devem ser usadas. Eu gosto muito deste quadro, que é um quadro que, para quem também investiga nesta área, é um quadro muito útil, é baseado na Janet Murray, que é uma investigadora que se dedicou muitos anos ao estudo da narratologia em ambientes interativos. Muitos outros autores depois construíram quadros para avaliar a interação e a qualidade da interatividade a partir dela e de outros. Storytelling digital, por exemplo, que é um termo muito forte que surge a partir do trabalho da Murray, em 97, ela depois tem um livro em 2012, e ela basicamente diz-nos de uma forma fundamentada que não existe apenas a imersão perceptiva. Ou seja, o conceito de imersão que ela trabalha, não é? É um conceito que ela trabalha a fundo nestes dois livros. Ela mostra-nos que a imersão perceptiva é apenas um tipo de imersão. Ou seja, se nós colocarmos num aluno ou em alguém um capacete de realidade virtual, ele vai ter uma imersão perceptiva. E a imersão no sentido de o transportar para uma presença psicológica noutro lugar. É isso que a realidade virtual faz. A realidade virtual, portanto, cria-nos uma imersão perceptiva que nos faz transportar, ter um sentimento de presença, que estamos num outro lugar. Mas também ela mostra que isso não chega. E é por isso que a tecnologia, só estes dispositivos não chegam para termos uma experiência educativa rica. Nós temos que ter aqui, sobretudo, mais dois conceitos, devem ser mobilizados, que é o conceito de agência e é o conceito de imersão narrativa. E a imersão narrativa é também ela muito forte, ou seja, os conteúdos devem ser integrados. A narrativa é muito mais do que uma história, é uma ideia, é um conjunto coerente de ações com mecanismos de empatia, e aqui o aluno, para entrar nestes conteúdos educativos por realidade virtual, deve haver também dispositivos de criação de empatia através de histórias ou narrativas. E ela estuda e mostra como essa imersão é muito forte e a criança sente-se absorvida e com um sentimento de presença de estar noutro lugar, por exemplo, além de uma história, não é necessário termos o capacete de realidade virtual. A agência diz que tem que ver com a qualidade da interação, porque eu posso ter muitos botõezinhos para carregar na experiência educativa, mas eles não serem significantes nessa experiência educativa. E então ela introduz o conceito de agência, onde distingue os movimentos e as ações e interações previstas pelo sistema daquelas que realmente dão impacto na narrativa, daquilo que realmente, neste caso, trazendo para a educação, para a experiência educativa, que teria um impacto nessa experiência educativa. Por isso, aconselho vivamente estes autores para terem uma visão mais também de fora da tecnologia. E, por fim, o virtual contínuo, não é? Proposto pelo Milgram, Kishino e Milgram, que é um artigo também muito importante, onde é feita uma reflexão sobre as realidades mistas. É a primeira vez que este termo é apresentado, realidade mista. A realidade aumentada é apresentada em 92, num artigo, mas aqui este trabalho de 94 a 96 é sistematizada esta diferença da realidade virtual e aumentada. E vocês perguntam, mas porquê esta vontade de fazer esta distinção? Porque este tipo de visualizações presta-se a experiências diferentes, não é? Quando nós não conseguimos ou nós não queremos que a experiência educativa evolua para uma extensão do espaço físico, por exemplo, uma visita virtual, colocar um aluno no Antigo Egito, por exemplo, a ver uma exposição do Louvre ou o laboratório
da Curie, não é? De um laboratório de física do século XIX, obviamente que a realidade virtual é aquela que é mais adequada, porque transporta, do ponto de vista imersivo, o aluno para um outro espaço, falo sentir presente noutro espaço. No caso da realidade aumentada, interessa-nos mais esta mistura com o ambiente real, porque os dispositivos que fazem a realidade aumentada não abdicam desse espaço físico. E por isso, a experiência que eu tenho tido ao longo destes últimos anos a trabalhar não só na educação, mas em outros contextos educativos, como por exemplo nos museus, é que quando temos atividades físicas, quando temos atividades materiais convencionais, mais convencionais, a realidade aumentada é muito mais vantajosa. É muito mais colaborativa, é muito mais fácil colocar vários alunos a colaborar sobre o mesmo material, em cima de uma secretária. Faz um apelo ao nosso corpo de uma forma que a realidade virtual não faz. Portanto, a realidade virtual, o nosso corpo tem que estar virtualizado nesse ambiente. Na realidade aumentada, o nosso corpo é o nosso corpo. Portanto, continua a haver um mapeamento direto entre aquilo que fazemos. Por isso, pegar num papel, recortar, pintar, construir coisas que depois poderão ser aumentadas e complementadas com a realidade aumentada, acaba por ser uma estratégia muito, muito interessante, e sobretudo também porque muitos materiais já estão desenvolvidos em papel e é muito fácil adaptar fichas de trabalho através de recursos aumentados. Eu, antes de passar aos exemplos, eu não vou entrar nesta parte, eu depois posso partilhar convosco este PowerPoint aborrecido, cheio de referências. E antes de passar para a análise de alguns exemplos, eu gostava de dizer que nós temos tido algum trabalho com professores que estão a fazer o doutoramento connosco no programa doutoral em multimédia da educação aqui na Universidade de Aveiro e a Novos Média. Um dos projetos, por exemplo, que nós estamos a trabalhar e que já deu origem a uma tese de mestrado, tem que ver, por exemplo, com o ensino da astronomia, e percebemos que era altamente vantajoso, sobretudo o uso da realidade aumentada na compreensão de conceitos que envolvem a tridimensionalidade. E não falo só apenas da matemática e da geometria, que são exemplos mais óbvios, mas a física e a astronomia debatem-se muito com este problema, que é a criança conseguir criar um modelo mental correto do ponto de vista tridimensional. E partindo de fichas impressas, não é? De fichas normais, daquelas que a gente vai à impressora e imprime e entrega ao aluno, em que o aluno já conhece bem o modelo mental, trabalhar com uma ficha, o telemóvel acaba por não ser visto como mais tempo de screen, não é? Como mais como um mecanismo alienador da experiência educativa, mas acaba por concentrá-la no recurso educativo, aumentando com elementos 3D, portanto, aqueles conteúdos. Equipamentos. O equipamento mais usado, mais fácil de desenvolver e com mais recursos para a realidade aumentada, neste momento, são os HoloLens. Os HoloLens é um investimento um bocadinho caro para as escolas, porque a realidade virtual é um bocadinho mais barata. Okay? Nós com os Oculus Quest conseguimos convencer o diretor da escola a comprar, não é? Custa 400 ou 500 euros, uns Oculus Quest, ainda por cima agora vem aí o PRR, digo que vem aí, mas não sei se vem, deverá vir, e haverá muito investimento nas novas tecnologias. Okay? Nós sabemos que vai haver um investimento muito forte e as escolas vão poder ser apetrechadas com este tipo de dispositivos e, por favor, isto é uma oportunidade destas áreas de entrarem e começarem a dialogar de uma forma séria com a educação. Os HoloLens da Microsoft, não é? Que custam cerca de 3.500 euros, não é? Não quero parecer um vendedor, mas é só para vocês terem mais ou menos uma ideia se vale a pena investir num destes recursos, mas é um recurso que pode estar perfeitamente numa sala e ser utilizado
e dinamizado por várias pessoas ao mesmo tempo, o que permite as mãos livres, permite, por exemplo, passarmos de situação em que todos os alunos têm um telemóvel ou um tablet na sua experiência educativa e depois, numa sessão mais curta, ver os elementos de uma forma com um bocadinho mais qualidade, ok? Pronto, então se calhar agora eu depois partilho este PowerPoint, não é? E agora fiz também uma playlist de alguns exemplos de educação, de aplicação da realidade aumentada à educação. Isto está no meu canal do YouTube, eu depois posso passar esta partilha. Isto é uma seleção, existem imensos recursos de realidade aumentada para a educação. Não iria aborrecê-los com mais um diretório, não é? De recursos para a realidade aumentada, mas eu gostaria de escolher apenas aqui alguns que parecem muito, muito interessantes. Por exemplo, este da física. É uma aplicação, eu conheço-a de ver, eu ainda não instalei, mas é uma aplicação que aumenta conteúdos da física, não é? Provavelmente ondas eletromagnéticas. Estes campos, não é, que são muitas vezes difíceis de visualizar num recurso educativo bidimensional, não é? Porque mesmo que tenhamos uma fotografia, essa fotografia é uma representação 2D do mundo 3D, cria sempre ambiguidades, e a realidade aumentada permite que, a partir daquela ficha, que o modelo 3D sobressaia, mas que o aluno mantenha uma relação cognitiva entre o objeto 3D e a representação 2D. E esta é que é, para mim, a grande vantagem face à virtualização do VR. Este é um protótipo da Disney e eu coloquei aqui como exemplo inspirador, porque eu penso que a criatividade é uma dimensão fundamental nestas coisas. A tecnologia não pode ser apenas neutra e descritiva, não é? De algum fenómeno, e cada vez aparecem experiências bem feitas. Este caso é um protótipo da Disney que permite que a criança, não é? Isto é para o primeiro ciclo e talvez pré-escolar, quando estão a colorir, que à medida que estão a colorir, o animal ou o elemento que estão a colorir ganha vida e é como se eles estivessem a pintá-lo diretamente. Eu acho que isto é um exemplo muito bonito que suscita criatividade a partir de um exercício que pode ser, às vezes, até tedioso, não é, para uma criança. Como podem ver, não é? A criança está a pintar e depois com o tablet ela vê uma representação tridimensional em tempo real. Portanto, acaba por fazer também um pouco como se estivesse a pintar uma escultura. E este tipo de interações, este tipo de agência, acaba por criar uma narrativa, uma experiência narrativa muito mais intensa, não é? Outro exemplo de uma área onde é muito usada com bastante sucesso, aliás, pelo número de protótipos e de produtos educativos que existem na química, a realidade aumentada tem imensas aplicações para o ensino da química, sobretudo por esta facilidade do modelo mental das cartas, onde cada uma das cartas acaba por ser um átomo e não só a representação das moléculas, como também a interação é explicada de uma forma mais rica, a interação entre os átomos, depois como formam as moléculas. Existem vários exemplos disponíveis que podem ser usados. Isto são recursos muito fáceis de usar por parte dos professores. Basta terem uma impressora, descarregar a aplicação,
perder algum tempo antes de ir para a aula, não é? Como nós todos fazemos, nós não vamos para uma aula arriscando a que as coisas não funcionem, não é? Testamos bem as coisas em casa, vamos para a sala, ver se a luz dá, não é? Não basta testar em casa, temos que ir para a sala mesmo onde a experiência de realidade aumentada vai acontecer, para perceber se não há nenhuma surpresa em termos de luminosidade, mas a partir de, tendo essas cautelas, é uma experiência muito enriquecedora. Eu não sei quanto tempo tenho ainda, eu vou mostrando exemplos até se calhar terminar o meu tempo. Fernanda, mais nota. Hã? Eu não controlei, é convosco. Estou à vontade. Penso que até Sim, por mas- volta das 11 que eu estava à vontade. Ok, está bem. Então, eu vou continuando. Penso que, pronto, meia Deixa-me hora, só que é mais ou menos fazer- aquilo que eu tinha Professor, previsto, acho. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Colegas, se quiserem colocar, entretanto, alguma questão ou fazer algum comentário, estão à vontade, não é, professor? Sim, Está sim, aberto. claro. Quem quiser intervir, pode intervir com sugestões ou questões. Eu também tenho aqui já algumas questões apontadas, mas vou terminar a apresentação e agradeço já, está a ser excelente a apresentação e estes exemplos, então, acho que estão a ser muito enriquecedores para todos nós. Professor, continue, por favor. Obrigado, Maria. Este exemplo seguinte é um exemplo desenvolvido com esta biblioteca Vuforia. O Vuforia é para aqueles professores que gostam de desenvolver, que são capazes de fazer hands-on, não é? De desenvolvimento também, naquilo que a indústria, se podemos chamar assim, tem o padrão mais usado, tem sido o Unity, que é uma ferramenta de desenvolvimento gratuita, e depois o Vuforia, que é uma biblioteca que, não sendo totalmente gratuita, para o número de interações que permite, e para um uso não comercial, acaba por ter este pendor também gratuito. Por isso é que muitas aplicações têm este logotipo do Vuforia, porque imediatamente percebemos que é desenvolvido com esta ferramenta do Unity e do Vuforia. Mas também há ferramentas onde as próprias crianças desenvolvem a realidade aumentada. Há uma ferramenta que é Code, eu agora não me lembro o nome, mas tenho ali, onde num ambiente tipo Scratch, as crianças conseguem desenvolver algumas experiências de realidade virtual e de realidade aumentada. Eu tenho um dos tabs abertos, depois no final já partilho convosco. Este caso achei interessante porque mostra um paradigma em que não tanto a realidade aumentada é consubstanciada com fiduciais, não é? Com cartas, mas é colocado em cima de uma mesa. E aqui, provavelmente, isto foi desenvolvido com o AR Core da Google, que é um bocadinho mais forte do que o Vuforia quando não temos fiduciais. Quando queremos colocar coisas em cima de uma mesa, independentemente da sua relação com cartas, papéis ou materiais. E basicamente aqui temos um sistema de realidade aumentada que simula um pequeno laboratório. Claro que isto tem um problema, não é? É que os alunos, seria interessante os alunos irem para um laboratório verdadeiro, mas às vezes pode não ser possível, alguns dos equipamentos não estarem disponíveis e a realidade aumentada e a realidade virtual puderem substituir um pouco essa experiência e pôr em contacto o aluno com equipamentos e ambientes que, de outro modo, de uma forma simulada, não teriam. Alguém poderia dizer, bom, este exemplo podia ser feito em realidade virtual, com muito mais benefício, claro. Agora, o facto de ele acontecer em cima de uma mesa o estudante, nós conseguimos numa turma de 25 estudantes, cada um estar a fazer esta experiência à sua frente e com a realidade virtual do ponto de vista logístico seria um bocadinho mais difícil. Portanto, a realidade aumentada também tem aqui esta vantagem de ser mais acessível do ponto de vista dos equipamentos. Atenção que eu não estou a dizer que nenhuma é melhor que a outra, estou a tentar dizer que esta prende-se mais com um tipo de contextos do que a realidade virtual.
Na matemática, temos aqui outro exemplo. Eu tentei não trazer o exemplo típico dos sólidos geométricos. Há exemplos muito bonitos que explicam os sólidos platónicos, etc. Mas também na visualização das parábolas, das funções, portanto aqui estamos mais no cálculo, não é? E claro que tem aqui imensas potencialidades, neste caso de visualização e de compreensão de mecanismos matemáticos, processos e ideias matemáticas que uma representação 2D acaba por não ser totalmente plena, não é? Este tipo de recurso podia ser mostrado com um vídeo. Alguém poderia dizer, é verdade, poderia ser um professor a mostrar um vídeo desta parábola, não sei se estou a dizer bem, se isto é uma parábola ou não. Aqui a vantagem, parece-me que este exemplo é bastante interessante, porque está em contexto, ou seja, o conteúdo evolui a partir da relação física e da representação gráfica com o qual está a trabalhar. E isso, do ponto de vista mental, é muito mais natural do que estar a fazer uma transposição, um remapeamento para o vídeo que eu estou a ver. Portanto, quando eu estou, do ponto de vista cognitivo, quando alguém está a olhar para um documento e a olhar para uma representação gráfica e vê uma segunda representação num outro dispositivo, ele tem que fazer um conjunto de operações mentais, não é? Que nós temos isso em HCI, e se essa representação estivesse no próprio local onde o utilizador está a trabalhar, havia muito menos, era muito mais rápida a associação das ideias, e essa também é uma das vantagens da realidade aumentada, é que o conteúdo é apresentado no próprio contexto e em cima sobrepondo e coincidindo com os elementos tipicamente de representação 2D. Depois, mais dois exemplos, o caso da medicina, não é? Existem imensas aplicações que mostram sobre o tema da anatomia, claro, não é? E do ponto de vista da investigação, já sendo um pouco do tema da educação, e mais no treinamento, não é? Porque a educação e o treinamento são coisas diferentes, mas já existem muitas escolas de medicina que simulam, que colocam os estudantes de medicina a aprender e a simular operações em ambientes virtuais. Aqui é com um dispositivo do tipo HoloLens, não é? Onde alguém vê e vê a anatomia, não é? Com os óculos. Mas há também aplicações destas móveis, ou seja, que podem ser utilizadas em telemóveis e tablets. Imagine if you could design products as quickly as your ideas flow. Professor, já temos aqui uma série de questões. Ok, vou parar já. Para si. Era o exemplo que estava a referir. Deixem-me só agora, só antes de terminar, mostrar então essas plataformas. Eu gosto muito deste diretório, porque este diretório vai às mais importantes, não é? Havia uma que eu achei particularmente interessante, que é este, o Code Spaces, não é? Esse é amplamente conhecido já. Exato, pronto, ok. O Ricardo faz muita formação de professores nesta plataforma. Este tem a vantagem de as próprias crianças poderem gerar conteúdos de realidade aumentada, não é? O que eu achei bastante interessante. Então eu vou parar a partilha e eu vou conversar, não é? Com as questões que surgirem. Professor, muito obrigado pela sua apresentação, sem dúvida bastante interessante, principalmente aqui nesta conferência, né, onde maioritariamente temos professores de informática. E agora, puxando aqui um bocadinho a brasa aqui à nossa sardinha, o que diz respeito aos professores de informática,
Eu gostaria de fazer apenas aqui uma observação, uma sugestão, qualquer coisa. E a minha questão é, em que medida é que nós poderíamos, através da universidade, uma vez que tem todo este know-how e tem todo este pessoal, alunos de ensino superior que estão a trabalhar diretamente com as câmaras municipais, com a junta, com os museus, em que medida é que podíamos integrar aqui também os professores de informática? Muitos de nós estamos nas escolas, e eu estou a falar principalmente as periféricas, geograficamente perto da universidade, que certamente devemos ter aqui alguns professores também dessa zona, em que medida é que poderiam eventualmente partilhar, ou seja, estes projetos irem à sala do professor ou os alunos irem à universidade, partilhar, ou inclusive aqui um casamento, casando também o interesse do professor em o professor estar lá e também colaborar nos projetos que o professor dinamiza a nível da Universidade de Aveiro. O que é que lhe parece? Parece-me que há várias maneiras de nós colaborarmos, não é? De colaborarmos com os professores e isso acontece, portanto, há várias formas de o fazer. Há aquelas que são mais óbvias, não é? Através de professores que estão a fazer formação na universidade, por exemplo, há professores que vão fazer um mestrado, há pessoas que vão fazer um doutoramento, e aí parece mais óbvio, não é? O próprio professor traz os seus problemas e tenta desenvolver ou analisar tecnologias. Mas não tem que ser assim. Por exemplo, no caso da Mariana, uma orientanda que eu estou, mas é um caso típico, em que ela está a dizer, ela não é uma professora, mas está a desenvolver uma aplicação para a astronomia. Como é que isto surge? Como é que surge esta parceria? Pode surgir de várias maneiras. E não é apenas na Universidade de Aveiro, não vou dizer que a Universidade de Aveiro, todos fazemos isto, não é? Todas as universidades fazem isto. Que é, os cursos de desenvolvimento de tecnologia têm disciplinas projetuais. Por exemplo, nós nos jogos, no mestrado que eu estou na direção, todos os semestres temos uma disciplina de projeto. E aquilo que nós fazemos é usar Project-Based Learning, Challenge-Based Learning, whatever Based Learning, mas que basicamente temos propostas externas. E muitas vezes as propostas vêm das escolas. É interessante, porque não encontram recursos educativos disponíveis, ou porque não têm português, ou porque não conseguem funcionar, ou porque gostariam que fosse de outra maneira. E por vezes surgem propostas. Nós fazemos uma call, não é? Abrimos uma call nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, partilhamos com empresas, com pessoas, com unidades de investigação, e surgem muitas vezes propostas de professores que dizem: a minha proposta é o desenvolvimento de uma aplicação com estas características que resolva o problema da visualização de sólidos platónicos, que enriqueça qualquer coisa. E aí os alunos vão escolher, isto é uma das formas, é através destas bolsas de propostas que tem. Outra é através das unidades de investigação, que é, por exemplo, os professores tentarem, através do Digimedia e de outras unidades de investigação, propor um projeto, que depois pode vir a ser um projeto financiado da FCT, e que os projetos financiados da FCT acabam por depois serem validados nas escolas, ou por via também da Fábrica Ciência Viva, não é? No nosso caso, na Universidade de Aveiro, que é o nosso parceiro, onde validamos muitas experiências educativas, que eles têm uma grande experiência a trabalhar com professores e alunos. Portanto, há aqui várias maneiras de fazer isto, não é? Então, vamos ver, então, uma escola que faça uma proposta, vocês depois podem levar essa proposta à FCT para financiamento? É isso? Partindo da escola? Não. Aí é diferente. As propostas da FCT, há várias propostas, não é só da FCT, há Erasmus Plus, há muitas formas de conseguir financiamento para projetos. Os da FCT têm um rácio de financiamento muito baixo, infelizmente, é um dos problemas que ciência em Portugal, acho eu, é o facto de
termos rácios, tínhamos linhas de financiamento muito baixas, portanto há um investimento muito grande da parte das unidades de investigação para fazer estes projetos e poucos são financiados, ou gostaríamos que fossem mais, mas nesse projeto FCT o professor tem que se associar a alguém da unidade de investigação. Certo. Uhum, uhum. E pode também propor, uma escola pode propor também, eventualmente, propostas de dissertação, porque fazem-se calls abertas à sociedade, os mestrados, sobretudo os mestrados, fazem muitas propostas abertas à sociedade. Só no caso no caso do DECA, os nossos 3 cursos fazem. Abrimos propostas quem quiser colocar uma proposta e depois o aluno escolhendo, depois vai ter que ter um orientador do Digimedia, não é? Uhum, certo. Sim, que esclarecido, colegas que nos estão a ouvir, toca fazer propostas. Vamos enviar aqui algumas propostas já temos aqui até algumas no chat, já aqui uma proposta também para um trabalho. Mas vou começando então aqui a ver as perguntas das colegas. A Isabela Amparo faz aqui uma questão que é a realidade aumentada para bibliotecas escolares e para alunos de educação especial. Portanto, já está aqui, de certa forma, simulada uma proposta de trabalhos para estas áreas. Alguma coisa feita nessa área? Está pensado? Precisam de propostas? O que é que acha? Nós temos algumas pessoas a trabalhar com crianças com necessidades especiais. Depende do próprio grau, não é? Nós trabalhamos com uma escola, com um agrupamento aqui em Aveiro com crianças com problemas mesmo muito graves, que só conseguiam comunicar com sistemas de varrimento ou só conseguia fisicamente, muitas vezes, carregar num botão. E, na verdade, há muito poucos conteúdos para essas crianças, porque essas crianças não são muitas, e então as empresas, ou seja, não há muita gente a desenvolver para esse público, porque é um público muito pequeno, e as empresas não têm interesse nisso, então fica nas universidades. E as universidades, qual é o problema das universidades? Elas podem desenvolver um ou outro projeto. Conseguem-me ouvir? Sim, estamos a ouvir, sim, professor. Ok. As universidades podem ter um projeto de alguém que está a fazer o doutoramento, ou um projeto, mas é sempre temporário, desenvolve-se aquele produto é um protótipo, é usado, a criança, estou a falar de um caso em que aconteceu, a criança fica muito feliz e depois não há continuidade, não há uma estrutura que mantenha aqueles conteúdos, que os adapte, mas isso é de facto uma falta que nós temos, que é conteúdos para estas crianças com necessidades especiais. Não falo só destas mais físicas, mas, por exemplo, crianças com, por exemplo, tipos de ansiedades e até terapia da fala, por exemplo. Nós temos aqui já saindo um bocadinho da educação, mas lá está, é sempre através de um projeto de FCT ou de alguém que está a fazer um doutoramento que estes projetos nascem. Estamos a desenvolver um jogo tangível onde a criança faz a discriminação da fala. E é muito mais fácil fazê-lo do que com os exercícios convencionais. Portanto, tipicamente tentar propor um destes projetos para que haja uma parceria que depois que se possa desenvolver ou testar alguns destes produtos. Aqui a colega Ana Franco pergunta onde arranjamos as cartas para impressão. O que me parece, não sei, Ana, se era essa a questão, é de que forma é que aquilo que nós vimos agora nesta apresentação poderíamos, por exemplo, utilizar também na nossa prática letiva. Ok. O padrão geralmente da realidade aumentada é este. Quando descarrega uma aplicação de realidade aumentada, não estou a dizer que todos os casos sejam assim, há um recurso na web onde se descarrega PDF, uma imagem para imprimir. E que podem ser cartas, que
pode ser uma folha A4, pode ser o que for, depende de aplicação para aplicação. E elas depois são impressas, não é? Às vezes têm que ser impressas numa impressora a cores, outras podem não ser, são recortadas, por exemplo, no caso das cartas, e depois é essa carta que vai ser reconhecida, portanto, pelo telemóvel, pela biblioteca, pelas bibliotecas de realidade aumentada, e que vão posicionar os objetos por cima. Portanto, o padrão é sempre este. A aplicação tem geralmente um sítio para descarregar e imprimir os fiduciais. A gente chama-lhes fiduciais, mas as cartas, os conteúdos são os marcadores visuais para depois a realidade aumentada poder acontecer. A Silvia Pereira pergunta a realidade aumentada para módulos de montagem de PCs em escolas sem grandes equipamentos. É uma realidade? Tem alguma nessa área, por exemplo? Como? Eu não percebi bem a pergunta. Se existe protótipos ou apps de realidade aumentada para mostrar a montagem de computadores. Montagem e desmontagem dos computadores físicos, prontos. Se existe, se sabe que existe, ou se é uma realidade, ou também não há um interesse em investir nessa área. Qual é a sua opinião? Eu não conheço uma aplicação que não conheço uma aplicação que permita que o aluno, sem ter um computador, consiga simular que está a montar um computador, não é? Mas isso, do ponto de vista técnico, me parece uma coisa excepcionalmente difícil de fazer, não é? Mas eu não conheço algo feito não conheço nenhum produto nessa área. Aqui a Isabel... Mas temos muitos computadores velhos para poderem ser desmontados. Exato. Por Pode ser alunos. agora, pode ser um desafio para os professores, para os alunos, não é? Da universidade, pode ser um desafio, já lá está um desafio para eles também pensarem nisso. Depois temos aqui a Isabel Paulo, que nos pergunta, que nos diz o seguinte: os telemóveis têm de ter alguma característica especial, ou porque ela diz que já experimentou algumas e muitas delas diz que no seu país não é possível. É do computador, é do telemóvel, ou acha que é algum sistema? Geralmente quando é num país não está disponível, tem que ver com direitos autorais. Tem que ver com licenças. Isso é quase certo. Porquê? Porque muitas vezes as empresas, se isso acontece é porque geralmente não é uma universidade, é uma empresa, não é? É um produto comercial. E quando é um país, depois, sim, está aqui a dizer telemóvel, depois já falo telemóvel, quando num país não dá, pode ter que ver com conteúdos cuja licença foi comprada para os Estados Unidos, por exemplo, porque é mais barato comprar para o mundo inteiro. E então eles compram aqueles modelos 3D, ou compram conteúdos, ou música, por exemplo, e é mais barato só para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou o que for. E depois há certos países onde aquilo depois corre não dá. Mas é raro. É raro isso acontecer. No caso dos telemóveis, tudo depende do aplicativo. Eu não diria que a realidade aumentada, por natureza, exija máquinas muito modernas ou com capacidade de processamento e de memória muito altos. Porque se forem bem feitos não é necessário. Basta que há um processamento por cima da câmara, qualquer telemóvel de média gama dos últimos 3, 4 anos corre praticamente todos os produtos de realidade aumentada bem feitos. Claro que se há um produto de realidade aumentada mal feito, não é? Com um modelo que tem 400 mil polígonos, não é? Obviamente que ele não vai conseguir ter um bom desempenho. Por isso, eu penso que perdão, eu até posso dar o exemplo da Mariana, que testou a aplicação numa turma no ano passado de astronomia e usou os telemóveis dos alunos.
ela levou para aí uns 3 ou 4 telemóveis numa turma de 15, de um grupo de 15 alunos, só 2 ou 3 telemóveis é que não deram. Portanto, se a aplicação for feita de uma forma correta, não haverá grandes problemas quanto a isso. Professor, Isto deixa-me é só fácil acrescentar. dizer, não é? Isto Sim, é mas fácil deixa-me dizer só- aqui, depois no terreno. Sim, posso acrescentar só aqui uma informação, porque há muitos colegas aqui com muita experiência e outros nem tanto. Se vocês, de alguma forma, quiserem adquirir tablets para as escolas, nunca comprem tablets com menos de 2 GB de memória RAM, porque nem funcionam nem estas aplicações, nem as de robótica, drones e todas essas que depois queremos usar. Às vezes aparecem aqueles tablets a 50 euros e depois não dá. É uma ilusão porque depois chegam à escola e não conseguem pôr esses, nem robozinhos, nem os drones, nem grande parte destas aplicações, o mínimo, e se calhar agora ainda não testei todas depois do Covid, que algumas coisas, muitas coisas novas apareceram, se calhar já, para algumas já nem 2 GB de memória RAM chega. O Arthur também tem muita experiência nisso. Se quiser acrescentar ou confirmar sobre alguma alteração, que entretanto eu estou a experimentar todo o material que temos lá no Centro de Ciência da Computação, mas... Já que me desafiaste, muito obrigado por somar vários, foi um excelente momento de aprendizagem, adorei. Só juntaria, se calhar, quem gostaria de experimentar realidade aumentada estes dispositivos móveis, a ter atenção se o telemóvel é compatível com a AR Core ou a AR Kit, porque se não for, torna-se mais difícil. Também, lá está, como o professor Mário Beirinhos disse muito bem, também depende um pouco do design da aplicação e de maneira como ela está feita. Mas, geralmente, os telefones gama média e gama alta, geralmente estão perfeitamente compatíveis, têm os sensores, têm os posicionadores, funciona bem com a AR Core e a AR Kit. Os gama mais baixa já é um pouco mais complicado. E depois também depende das aplicações. Algumas aplicações só funcionam se o telemóvel for compatível com a AR Core ou a AR Kit, e já tive mais experiências com isso, em que não funciona mesmo. Outras aplicações já são mais permissivas e permitem alguns tipos de interação um pouco mais limitada, sem os frameworks. E lá está, como o Fernando pessoa muito bem, para quem estiver numa de investir em dispositivos móveis para a escola, o barato sai muito caro, porque depois as capacidades são muito reduzidas, esgota-se muito depressa, portanto qualquer coisa que tenha menos de 2 GB de RAM é praticamente piso de papéis, que é uma coisa horrível de dizer, mas é verdade. Se vamos a investir, convém investir em gama média, porque é o que nos garante uma maior relação qualidade-preço, nos permite que o material o material vai sempre esgotar, como sabemos, a tecnologia avança, tem sempre esse ciclo rápido de avanço, mas não se esgota tão depressa como um material mais barato. Não sei. Estou completamente de acordo. Eu diria só que, em vez de tentar comprar em quantidade, se eu estivesse no lugar de uma escola, compraria menos, porque muitas crianças já têm telemóveis, e seria sempre para complementar. Nunca tentaria comprar para todos, porque isso daria cabo do orçamento de uma escola. Mas tendo para complementar, e até depois podiam ser de média gama, como o colega disse, não é? Que, com melhor desempenho, depois até podiam ser usados em exposições que a própria escola faça internamente, não é? Sim, uma questão é, pronto, usarmos os dispositivos dos alunos, tudo bem, mas como agora tem surgido, ao abrigo do PRR ou de outras situações, algumas candidaturas, para alertar os colegas que não se podem iludir que se meterem daqueles tablets de 50 ou 70 euros, depois não conseguem fazer nada com isso. Isso não dá. Não dá. Não e dá. podia ficar aqui a ilusão, porque os telemóveis, quase todos dos nossos alunos, então, quase todos têm muito mais do que isso e conseguimos que pelo menos metade da turma funcione bem nestas atividades, mas se quisermos... Mas eu diria que um tablet de... Peço desculpa interromper, mas eu diria que um tablet de 60 euros não dá realidade aumentada e não dá muitos conteúdos da web, não é? Páginas normais, hoje em dia, são muito pesadas elas próprias, não é? São verdadeiras aplicações que estão ali por trás. Porque o tablet desses valores geralmente não tem os componentes necessários para uma boa experiência, não é? É um pouco o trade-off.
Mas não tem que ser uma coisa exorbitante. Por exemplo, nós no Museu da Lausanne, não é? Na última exposição que fizemos, usámos tablets que custaram mais ou menos, só por alto, 200 e tal euros, 250 euros, gama média, não é? A entrar na gama média, e são perfeitos para aquelas aplicações que nós corremos ali. Creio que estamos a chegar ao fim do nosso tempo de antena. Aqui a colega Ruth também tinha uma questão, que era se o professor fazia o favor de partilhar não só a sua apresentação, mas também alguns sites, alguns recursos que fossem úteis para nós também darmos aos alunos e trabalharmos com eles em sala de aula. Se nos depois pedia, não precisa de ser agora, pode ser depois a posteriori, fazermos chegar toda essa informação que tenha, que eu depois, a Ampli depois faz o favor de divulgar por todos os presentes. Com certeza. Não sei se mais alguém quer colocar aqui alguma questão. Eu penso que no chat que eu tenho estado a ver, já muitas questões foram sendo respondidas. Fernanda, não sei se já excedemos o tempo. Não te estamos a ouvir. Obrigada ao professor Mário Vairinhos mais uma vez pela sua excelente participação aqui na nossa conferência. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito interessante, obrigado, professor. E agora avançamos no nosso programa. Ricardo, Arthur. Já agora bom dia, só uma rápida questão. Eu não sei se o professor me poderá ajudar. Eu tenho duas UFCDs que tenho que lecionar em concreto, e é a primeira vez que a estou a lecionar, e por acaso já coloquei à Ampli a questão. E só um momento, que eu vou tentar aqui ser rápido para lhe dizer em concreto quais são essas UFCDs e que tipo de aplicações eu eventualmente poderia lecionar, que é o UFCD 9958, em que é arquitetura de informação, e a 9967, média, tecnologia emergente e interação. Qual é o curso, colega? Como? Qual é o curso? É multimédia, acho eu. Multimédia? Peço desculpa, não percebi. Estava a tentar associar aos cursos de programação. Não, O curso não. multimédia, sim. O curso é multimédia, e aqui neste caso ele é o 12º ano. Eu tenho estas duas UFCDs para lecionar. E eu estou assim um bocadinho baralhado, gostaria de ter formação em concreto. Eu sei que esta arquitetura de informação, eu estive a pesquisar e eventualmente falava no XD da Adobe. Não sei em concreto se será... Eu até posso passar, até posso colocar aqui a ficha informativa de uma, e a ficha informativa... Eu tenho aqui as duas fichas informativas, é desta, e a ficha informativa desta. Tenho aqui as duas fichas informativas. Não sei se Mas se calhar, em vez de tão técnica, se calhar tentar em poucos segundos, tentar resumir o que é que se prevê em cada uma delas, para ver se isto consegue encaixar lá, ver se conseguimos passar à frente. É assim, ele fala na arquitetura da informação, fala necessidade do comportamento dos utilizadores, modelo de informação, princípios básicos da arquitetura de informação, estrutura e hierarquias de informação, tipos de sistemas de navegação, sistemas de pesquisa de informação, principais regras de usabilidade e acessibilidade, testes de usabilidade, avaliação heurística, desenvolvimento de protótipo, etapas e estrutura e normas de usabilidade e acessibilidade. Ou seja, não é preciso ler tudo, bastava, eu penso que se calhar aí até tem mais ligado agora àquela área da inteligência artificial, aquela possibilidade de organização de informação e do Google, do Lens, tem muita coisa que pode ajudar aí a abordar isso de uma forma moderna, mais atual, digamos assim, sem ser só os conceitos. O Google Lens então é um mundo
Se calhar dava aqui uma sugestão. Esses conteúdos programáticos que estão a ser descritos fazem-me parecer uma cadeira aproximada a uma cadeira de faculdade que é Engenharia de Software. E, portanto, vem desde a prototipagem, os métodos de desenvolvimento, a estrutura dos documentos de desenvolvimento. Penso que tem muito por aí. Mas o que eu vejo, isso pode ser ou a estrutura da apresentação dos documentos, ou como é que é feita a prototipagem, tem muito por aí. Eu estive a analisar esta e eu acho que pensei eventualmente com o XD da Adobe, o que é que ele faz? No fundo é assim, eles são alunos que a nível de programação, quando eles vão para multimédia eles já estão a fugir da programação, mas inevitavelmente eles têm que ter programação, era desenvolver, ou seja, quando uma empresa pede para desenvolver um determinado site, eu antes de o programar, estar com o trabalho em programar, vou fazer a prototipagem, ou seja, seria utilizar, por exemplo, o XD para dizer qual era a interatividade para apresentar ao cliente e dizer, olha, o site vai funcionar assim, é assim que quer. Não sei se eventualmente se enquadraria nesta arquitetura de informação. Sim, mas penso que também estamos a sair um bocadinho do tema, se calhar pode ser, eu acho que se calhar consegue enquadrar aí tudo o que se falou, mas se calhar agora tentávamos passar à frente, senão vamos atrasar muito a Pronto, nossa ok. sessão. Pode ser, Tá colega? bem, tá bem. Tá. Arthur e Ricardo, é convosco. Ok.